se entra alguém. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Tive um probleminha aqui com a entrada aqui, que parecia que estava logado em outro equipamento. A gente já conseguiu resolver aqui. Bem, como nós combinamos, hoje será a nossa aula de revisão para a prova, né? Vamos comentar inicialmente de forma geral o que nós já trabalhamos dentro da disciplina e depois nós vamos trabalhar os pontos específicos que estarão dentro da prova. Então, nós estamos trabalhando com a disciplina Microbiologia Clínica 1 e nós começamos a trabalhar o diagnóstico microbiológico. Na verdade, nós demos continuidade, porque o diagnóstico microbiológico ele já começa desde da disciplina Microbiologia Básica. Mas aqui nós estamos trabalhando especificamente com as fases do diagnóstico microbiológico, que foi os assuntos que nós trabalhamos para nessa primeira parte aqui. Então, nós vimos que o diagnóstico microbiológico ele é dividido em fases, fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Nós comentamos inicialmente, de forma geral, quais os elementos que estão dentro de cada fase dessa, né? Então, destrinchamos muito bem essa questão aí. Na fase pré-analítica, nós vimos que ela começa desde a solicitação da análise microbiológica, coleta, transporte de amostras. A fase analítica é quando essa amostra já chega e eu vou começar a analisar, que é o que nós começaremos após a primeira verificação a trabalhar, a fase analítica, onde nós começamos a analisar essa amostra desde as suas características macroscópicas, microscópicas, culturais e bioquímicas. E a última fase, que é a fase pós-analítica, é a fase da liberação dos resultados, mas como nós vimos, a fase analítica não é simplesmente liberar o resultado. Nós vimos que passa por crivos, né, antes que eu libere esse resultado. Nós vimos que algumas amostras, como por exemplo, nós saímos um pouquinho da microbiologia, mas no caso da sorologia para HIV, por exemplo, a gente não libera o resultado imediatamente, né, tem que ser feito uma contraprova, vamos dizer assim. Então, eu coloquei isso aí para exemplificar dentro desta fase do diagnóstico, da fase pós-analítica, que é a fase de liberação do resultado. Nós vimos que em todas dessas fases, o biomédico tem papel preponderante, visto que eu posso, como biomédico, eu tenho autonomia como biomédico para rejeitar ou aceitar essas amostras em qualquer dessas fases. Nós vimos que se eu identifico que uma amostra na fase pré-analítica foi coletada de forma inadequada, eu nem dou continuidade na fase analítica, né? Eu emito um laudo parcial dizendo que a amostra foi coletada de forma inadequada, que a amostra é inadequada, que a amostra é insuficiente. Então, em cada fase, em cada ponto dessa, apesar de ser fases didáticas, como eu falei para vocês, mas eu tenho pontos de checagem em que eu posso dar continuidade, em que eu posso parar a minha análise. Então, qualquer fase dessa, seja na fase pré-analítica, analítica ou pós-analítica, eu tenho autonomia
de fazer as minhas intervenções. Mas essa minha autonomia, essa minha intervenção, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter conhecimento para que eu não esteja, para que eu saiba que estou fazendo um trabalho de forma adequada. Após nós explanarmos sobre as 3 fases, nós elegemos dentro de cada fase dessa um ponto específico para nós trabalharmos mais profundamente. E na fase pré-analítica, o que nós elegemos foi o transporte, coleta e transporte de algumas amostras biológicas de alguns sítios infecciosos. E aí nós trabalhamos, se eu não me engano, 5 sítios, né, especificamente onde nós vimos como é feito a coleta das amostras nesses locais e como é feito o transporte dessas amostras. Após a prova, nós daremos continuidade trabalhando a fase analítica, onde nós vamos ver a questão de bacterioscopia, que é a microscopia, nós vamos ver a cultura, nós vamos ver a parte bioquímica, que é onde eu determino qual é o micro-organismo. E para finalizar o nosso curso, nós olharemos um pouquinho para a fase pós-analítica, que é a de liberação dos resultados, onde assim nós fecharemos toda a questão do diagnóstico microbiológico do seu início ao final, e esse é o objetivo da nossa disciplina. Certo? Então, eu vou comentar agora uns pontos que vocês precisam ter mais atenção, dar uma olhada com cuidado, estudar um pouco melhor, para que nós possamos ter sucesso na realização da nossa prova. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter ideia do que está presente dentro dessas fases do diagnóstico microbiológico, pré-analítica, analítica, para eu conseguir determinar, quando eu observar determinado acontecimento, eu conseguir determinar em que fase do meu processo de diagnóstico microbiológico aconteceu o possível erro, o possível dano para a amostra ou para o resultado que eu estou observando naquele momento. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso saber que existem essas 3 fases e que dentro dessas fases estão inseridos alguns elementos. Então, na fase pré-analítica, se nós pudéssemos falar de forma superficial, nós vimos que ela começa com a solicitação, depois da solicitação vem a coleta e eu devo realizar essa coleta de forma adequada, utilizando materiais adequados, para que eu tenha a obtenção de uma amostra de qualidade para eu poder fazer a minha análise posteriormente. Depois dessa coleta, eu preciso transportar essa amostra adequadamente, porque se eu coleto de forma adequada, com os materiais adequados, e eu transporto, por exemplo, numa temperatura ou numa atmosfera de oxigênio inadequado, essa minha amostra ela vai ser uma amostra não representativa, não significativa. Eu não vou conseguir isolar o meu micro-organismo, porque apesar de eu ter coletado adequadamente, eu não dei condições adequadas de transporte até que eu pudesse, transporte e armazenamento, até que eu pudesse analisar essas minhas amostras. Tá? Então, eu tenho que entender em cada fase dessa o que é que está inserido. Na fase analítica, a gente tem aquela sequência metodológica que eu dei para vocês do diagnóstico microbiológico, onde eu vou analisar a característica da amostra, onde eu vou olhar microscopicamente uma alíquota dessa amostra, onde eu vou cultivar essa amostra e, após o crescimento do micro-organismo, a sua identificação através das suas características culturais, associado à análise bioquímica do micro-organismo isolado. E na fase pós-analítica é a fase em que eu vou reavaliar tudo que eu fiz para trás e verificar se eu posso liberar o laudo, se não tem nenhum entrave, se não tem nenhum problema no meu diagnóstico. Então, conhecer as fases do diagnóstico microbiológico é a primeira coisa que você tem que saber, que tem que estar guardado, organizado na tua cabeça. Dentro dessa fase pré-analítica, é um segundo ponto que vocês devem olhar, é a questão da solicitação. Apesar de não ser uma atribuição do biomédico,
mas ele tem que saber como é uma solicitação adequada. Porque se o biomédico não tem entendimento de como é uma solicitação adequada, no momento em que essa solicitação chegar para ele, ele não tem como avaliar se ela está adequada ou não. Então, apesar de não ser o biomédico que faz a solicitação da análise microbiológica, ele tem que saber se esta solicitação é adequada ou não. Nós trabalhamos em aula prática isso, a questão da solicitação, onde eu levei para vocês 6 solicitações e nós trabalhamos em aula prática isso, se ela estava adequada ou não, ou se eu, como biomédico, sabia o que iria fazer quando essa solicitação chegasse nas minhas mãos, né? Nós vimos que a solicitação de análise microbiológica, normalmente ela vem, solicito a cultura, né? Alguns que têm um conhecimento um pouco maior, análise microbiológica. Nós vimos que na solicitação ele não vem especificando qual micro-organismo você deve procurar, né? Ele solicito cultura Master SA. Cuidado com as siglas, né? Porque normalmente o correto seria, uma solicitação adequada seria escrever por extenso. Então, solicito cultura, mais teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Mas, como eu falei para vocês, normalmente vem a sigla. Solicito cultura Master SA. Muitas das vezes ele diz cultura de onde você deve fazer. Então, solicito cultura de urina. Mas muitas das vezes vem o termo técnico. Solicito coprocultura, solicito hemocultura, solicito urocultura. Então, eu tenho que conhecer esses termos e nós trabalhamos isso quando eu dei as 5 solicitações para vocês, em que uma delas era solicitação de hemocultura, outra de hemocultura, outra de lavado broncoalveolar, outra de escarro e assim por diante, as amostras que nós tivemos que trabalhar. Então, eu como biomédico, eu tenho que saber identificar o erro no momento da solicitação. Porque se esta solicitação estiver inadequada, eu nem dou continuidade ao meu trabalho, que seria, após a solicitação, a coleta do material de forma adequada. Então, se vem de forma inadequada, não tem como eu processar, né? Não tem como eu fazer essa amostra. Se tiver o contato com o solicitante, eu digo que a solicitação está incompleta, está inadequada, ou eu emito um laudo parcial dizendo que não foi possível analisar as amostras devido à solicitação inadequada, tá? Isso é mais comum do que se possa imaginar, então eu tenho que ter um entendimento de como é feito esta solicitação, porque senão eu corro o risco de fazer as coisas inadequadamente. Então, ratifico para vocês, apesar de não ser o biomédico que faz esta solicitação, ele precisa saber como é uma solicitação adequada. Inclusive para interpretar possíveis percalços, como nós vimos, por exemplo, numa das solicitações da aula prática, em que era solicitado baciloscopia de escarro, mais teste de sensibilidade aos antimicrobianos, e nós vimos que não tem como eu fazer teste de sensibilidade aos antimicrobianos se eu não fizer cultura, se eu não isolar o meu micro-organismo, tá certo? Então, esta seria um possível erro, por exemplo, mas é um erro que dá para eu superar, é um erro que dá para eu ter entendimento como biomédico, que além da baciloscopia, eu vou ter que fazer a cultura e vou ter que fazer o teste de sensibilidade. Então, seria um pequeno erro, um erro que dá para ser contornado, mas alguns erros esdrúxulos que não dá para contornar. E aí eu teria que comunicar que a solicitação foi inadequada. Isso é importante para dentro aqui da nossa área, para o nosso diagnóstico microbiológico. Ainda dentro da fase pré-analítica, nós elegemos a coleta e o transporte de amostras, e aí nós conversamos de 5 sítios, como é que é a coleta e transporte dessas amostras. Eu peço que vocês deem uma olhada com mais carinho para como é feita a coleta das amostras desses sítios que nós conversamos. E nós vimos que algumas amostras, o cliente ele precisa ser orientado,
porque como nós conversamos, a coleta da amostra, muitas das vezes, tem 3 situações de coleta de amostras. Uma é um profissional que não o biomédico que vai fazer a coleta. Nós vimos que, por exemplo, o próprio médico pode coletar um LCR, o fisioterapeuta pode coletar uma secreção traqueal, por exemplo, a enfermeira pode coletar o suave, essa amostra pode chegar coletada para vocês. Muitas das vezes é o teu técnico que vai coletar, mas você como biomédico tem que saber como é a coleta, porque se o técnico não souber, é você que responde, é você que tem que orientá-lo, é você como chefia de uma equipe que tem que saber orientá-lo. Muitas das vezes o técnico ele não consegue realizar a coleta por uma dificuldade, punção ou qualquer outra forma de coleta, e aí você pode fazer a coleta, tá? Então você tem que ser responsável. Você tem que ter o entendimento de como se processa essas coletas, que você vai ser inquirido em algum momento. Vai ser inquirido pelo outro profissional, perguntando como é que é feita a coleta, vai ser inquirido pelo seu próprio técnico que está comandando, né? Então você precisa ter o conhecimento de como é essa coleta. Então a coleta ela é feita por outros profissionais. Pessoal, vamos desligar o áudio, por favor. Quem está com o áudio ligado. Eu não sei se é doida, tá? Uma resposta assim, foi juntando, batendo com as imagens e com as ordens das respostas, assim, sabe? Gente, quem está com o áudio ligado, por favor, desligar o áudio. Renata, desliga o áudio, o professor está pedindo. Coração e coloquei. Posso continuar? Pode, professor. Então, nós vimos que na fase pré-analítica, na questão das coletas, muitas das vezes são outros profissionais que vai coletar, muitas das vezes é o biomédico que vai coletar ou vai orientar, e muitas das vezes é o próprio paciente, né? Não esqueça que nós trabalhamos 2 vertentes, amostras advindas de ambiente hospitalar e amostras advindas da comunidade. Então, muitas das vezes é o próprio cliente que vai fazer a coleta, mas ele precisa ser orientado, muitas das vezes verbalmente, muitas das vezes por escrito. Então, tem algumas amostras que precisam ser por escrito, orientado para o paciente. Eu preciso ter entendimento quais são essas amostras que são necessariamente orientadas através por escrito. Eu posso até falar, mas eu tenho que integrar lá o meu folder explicando, olha, seu João, colete dessa forma. Que se ele não tiver essa orientação, ele coletará a amostra de qualquer jeito e essa amostra vai tornar-se uma amostra inadequada. Então, eu vou perder o meu tempo, eu vou perder, o meu cliente vai estar esperando o resultado, né, que é o mais prejudicado lá no final, porque ele precisa do resultado para saber se está ou não acontecendo um processo infeccioso. Então, essas amostras que precisam de orientação escrita, dê uma olhada aí quais são, nós conversamos em um determinado sítio especificamente. Ainda dentro da fase pré-analítica, na questão da coleta, eu saber os materiais adequados para coletar, a forma de coletar, mas acima de qualquer coisa, eu saber que quantidade de amostra eu vou coletar. Então, dos sítios que nós falamos, nós vimos que cada uma tem uma quantidade específica. Então, por exemplo, sangue, nós vimos que a referência é de 10 a 20 ml. Nós vimos que isso também está relacionado com o fabricante. Os frascos que eu mostrei para vocês, a coleta era de 8 a 10 ml para sangue. Nós vimos que fezes para coprocultura, não esqueça que nós estamos falando de diagnóstico microbiológico, então nós estamos falando de coleta de material para cultura. De fezes, nós vimos que cerca de 2 gramas é o suficiente para ser coletado. Do LCR, nós vimos que a quantidade é de 1 a 2 ml, e nós explicamos o porquê disso, né? Então, dê uma olhada na quantidade, né? Façam uma tabela relacionando o sítio e a quantidade de amostras que foi coletada, para vocês terem uma visão um pouco mais ampla sobre essa questão da quantidade de amostra a ser coletada. Após essa coleta da amostra, ainda na fase pré-analítica,
já que nós estamos falando de coleta de amostras, nós temos que observar a questão do transporte dessas amostras e nós trabalhamos também exaustivamente essa questão do transporte. Nós conversamos que, por exemplo, o transporte ele deve ser adequado, ele deve oferecer para o possível micro-organismo que esteja presente na amostra que eu coletei as mesmas condições que do sítio, do local da onde eu retirei. Então, nós vimos que as amostras elas devem ser transportadas, na maioria das vezes, em temperatura ambiente, né? E muitas das vezes eu preciso, a nossa temperatura ambiental, por exemplo, aqui de Belém, ela é muito variável. Então eu tenho as minhas maletas de transporte e nas minhas maletas de transporte eu vou ter principalmente uma coisa que eu tenho que oferecer, é uma temperatura adequada. É uma das primeiras coisas que eu observo no transporte, é temperatura adequada. Porque se eu não der a temperatura adequada, que é a temperatura normalmente de 20, 25 graus, eu colocar esse micro-organismo a uma temperatura de 40 graus, ou sob refrigeração, nós falamos isso, os extremos de temperatura eles influenciam, seja a refrigeração, seja quanto uma temperatura elevada, vai prejudicar os micro-organismos presentes nessa amostra a sua sobrevivência. E aí, se ele morrer, quando eu for semear no meu meio de cultura, ele não vai ter crescimento, tá certo? Então, um dos fatores que eu observo grandemente no transporte é a temperatura na qual eu vou acondicionar essas minhas amostras. Isso não é problema para um laboratório gabaritado, porque ele vai ter os seus profissionais que trabalham no transporte, ele vai ter os seus veículos específicos para transporte e ele vai ter as suas maletas com regulação de temperatura. Lá dentro eu vou colocar minhas amostras, regulo a temperatura e vou transportar. Um outro fator é o tempo. É por isso que eu nem cheguei a falar para vocês, mas eu acabei de falar agora, eu tenho veículos, né, específicos para fazer o transporte dessas amostras. Então, tenho veículos identificados para fazer esse transporte. O que usa muito também é motos, porque tem uma movimentação melhor no trânsito quando ele está fechado. Então, muitas das amostras são lábeis, como eu falei para vocês, e essas amostras elas precisam ser transportadas. Muitas das amostras eu preciso analisar em 1 hora, muitas das amostras eu preciso analisar em 2 horas. Quando eu falo de um único laboratório, se eu tivesse um único laboratório, seria fácil. Mas tem que pensar que eu tenho diversas unidades laboratoriais e que essas diversas unidades, delas partirão as amostras que serão tratadas, que serão utilizadas no diagnóstico microbiológico. Então, eu não posso, eu vou percorrer as minhas 10 unidades, pegar todo o material e depois eu vou levar para análise. Eu tenho que ver essa logística de como é que eu faço para que eu não tenha problema. Porque já pensou se quando eu chego na 10ª unidade, já completaram 2 horas? Até eu chegar no meu laboratório para analisar, essa minha amostra, ela já passou do tempo de análise e aí eu vou perder a minha amostra por causa da logística, por causa do transporte. Então, tempo de transporte é uma coisa importante. Gente, eu não estou compartilhando tela porque eu estou comentando pontos específicos da prova, tá? Então, não vou voltar a repetir todos os assuntos que nós já vimos, tá certo? Os assuntos que nós já vimos tem gravado, os assuntos que eu transformei as aulas em PDF, está lá disponibilizado para vocês, tá? Então, eu fiz aqui inicialmente uma explanação do que nós vimos nas nossas aulas e o que eu estou comentando agora são pontos específicos que estarão dentro da nossa prova. Então, voltando aqui, essa questão do transporte adequado dessas amostras biológicas, eu tenho que saber que eu tenho que levar em consideração essa questão da temperatura e do tempo adequado para que a minha amostra seja uma amostra de qualidade e para que eu possa ter um resultado satisfatório. Se na minha amostra não tiver a presença de micro-organismo, a minha cultura vai dar negativo e isso será representativo. Se na minha amostra tiver a presença de micro-organismo, a minha cultura dará positivo. Isso também será representativo. Agora, o que não pode é a minha cultura dar negativa, porque os meus micro-organismos
presentes na minha amostra morreram por causa de um transporte inadequado dessas amostras biológicas. É isso que eu quero que fique para vocês. Nós conversamos também, quando conversamos dos sítios, nós vimos que eu acabei comentando com vocês das diversas amostras que vêm de determinado sítio. Então, por exemplo, de urina, aliás, do gênito urinário, sítio gênito urinário que nós trabalhamos, eu mostrei para vocês que tem uma diversidade de amostras que vem de lá. Então, não é só urina, né? Então, vem secreção uretral, vem escovado do colo do útero, vem secreção vaginal, né? Vem uma diversidade de amostras. E é essa visão ampla que eu quero que vocês tenham. E não que é só urina. A urina vai chegar para fazer a urocultura, mas essa é a amostra mais preponderante que chegar do gênito urinário, mas chegará amostras, diversas amostras, né, desse sítio, não é somente urina, isso nós conversamos. Eu preciso saber quais essas amostras que vêm do gênito urinário, quais essas amostras que vêm do gastrointestinal, quais essas amostras que vêm do trato respiratório. Nós vimos no trato respiratório também que eu posso coletar uma secreção nasofaríngea, mas eu posso coletar também um lavado broncoalveolar, eu posso também coletar um líquido pleural para poder fazer essa análise. Então, dê uma olhada para os sítios que nós trabalhamos, quais são as possíveis amostras que vêm desse sítio, para a gente não ficar fechado somente nas amostras mais corriqueiras que chegarão no nosso dia a dia, como nós falamos. Urina é a que vai chegar do gênito urinário para fazer uma urocultura, por exemplo. Do trato respiratório, escarro é uma amostra que chega também com frequência, mas a gente tem que amplificar a nossa mente e saber que outras amostras, diversas outras amostras, serão coletadas desses sítios e chegarão para nós analisarmos. Então, dê uma olhada com carinho nas possíveis amostras advindas dos sítios que nós trabalhamos. A coleta dessas amostras, eu preciso também, como eu já falei para vocês, saber quem faz essa coleta, porque, por exemplo, um LCR, eu sei que quem faz é um profissional específico, né, que tem conhecimento de como se processa aquela coleta. Então, lógico que eu como biomédico, não vou coletar essas amostras. Algumas amostras que são coletadas por outros profissionais que eu falei para vocês, um swab axilar de um paciente que deu entrada numa unidade de terapia intensiva, por exemplo. Muitas das vezes é solicitado swab inguinal, swab nasal, e isso a própria enfermeira coleta. Então, eu preciso saber. Então, por exemplo, hemocultura, eu já sei que é atribuição de quem? Do biomédico, né? Da equipe da biomedicina fazer essa coleta. Pode ser o seu técnico ou pode ser você que proceda essa coleta. Então, preciso saber, quando eu vou proceder à coleta de qualquer material, como aqui no exemplo que eu estou dando para vocês de hemocultura, eu preciso saber onde eu coleto, primeiro, os materiais que eu utilizo para coletar. Segundo, qual sítio, qual local que eu vou coletar, né? Isso é importantíssimo eu saber. Depois, a quantidade de amostra que eu vou coletar. No caso da hemocultura, nós vimos que a coleta ela se processa utilizando quais materiais? Seringa e agulha estéreis, né? E os frascos de hemocultura, que é aqueles meios líquidos que eu mostrei para vocês. Então, se eu fosse separar para coletar material de hemocultura, eu ia separar 2 frascos com caldo, meio de cultura líquido, um frasco aeróbio, um frasco anaeróbio, uma agulha, uma seringa, um garrote, o material para algodão, álcool, qualquer outra substância para fazer asepsia. E eu vou proceder agora à coleta desse material. Qual é o local que eu vou coletar? Sangue periférico ou de catéter, como nós vimos, né? Então, o periférico eu vou fazer a punção e coletar cerca de 8, 10, 20 ml de sangue, conforme o frasco do fabricante está indicando. Se o fabricante indica que são 10 ml em cada frasco, eu vou coletar
2 amostras, né, uma de cada braço, ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Isso nós vimos lá como procede. Então, esse ponto é importante, porque eu tenho que saber o roteiro do que eu vou fazer, porque senão eu vou me atrapalhar, senão eu vou coletar de forma inadequadamente. Então, se eu for coletar, por exemplo, foi solicitada uma cultura das tonsilas, por exemplo, né, da garganta, e eu não souber quais materiais eu vou utilizar, não vou coletar. Então, nessa situação das tonsilas, por exemplo, se é essa solicitação, eu tenho que saber que eu tenho que utilizar o quê? Suave, estéreo para coletar esse material. Eu tenho que coletar do ponto específico, que são as tonsilas, e não coletar nem da língua, nem da bochecha, né? Então, vejam, e nesses 2 exemplos que eu dei para vocês aí, eu tenho um roteiro dentro da minha cabeça, a informação guardada de como eu devo proceder essa coleta do início ao fim, para que, acima de qualquer coisa, eu colete uma amostra de qualidade para as minhas amostras. Tá certo? Esses são os 7 pontos que estarão dentro da nossa prova, esses 7 pontos que nós comentamos aqui. Nós temos 7 questões, então a prova valerá 7 e os nossos 2 exercícios que vocês vão entregar hoje, né? Hoje, sexta-feira, até hoje para enviar. Eu peço que não envie esporadicamente, procure enviar para representante de turma e ela envia um arquivo só para eu poder ter o melhor controle sobre esses exercícios. Então, o primeiro exercício, que foi o exercício de cultura, nós fizemos na aula prática. Os alunos que não estavam presentes ou que são do grupo de riscos, eu enviei para o e-mail o exercício e pedi que entrasse em contato com seus grupos para conseguir resolver o exercício e me enviar até hoje. Eu enviei o segundo exercício para vocês, que é sobre microscopia, que é um assunto que nós já temos conhecimento, que nós trabalhamos na microbásica e que nós vamos iniciar após a prova trabalhando com isso, onde apresentava 4 imagens e eu queria que você me determinasse qual micro-organismo presente. Na verdade, imagens de bacterioscopias, né? Então, você vai olhar para a imagem, determinar morfologicamente. Então, você vai olhar para a morfologia do micro-organismo e vai me dizer, olha, eu acho que é um fungo porque apresenta essa e essa morfologia que são peculiares do fungo. Eu acho que é uma bactéria porque ela tem essa morfologia, ela é gram-positiva, ela é gram-negativa. Essas informações são possíveis de serem visualizadas lá nas imagens e é possível determinar o grupo do micro-organismo, né? É grupo das bactérias, é grupo dos fungos, é grupo dos protozoários, é grupo dos eumintos, enfim, isso é possível determinar lá na imagem. Eu só quero, alguns alunos me mandaram algumas perguntas, eu só quero deixar claro para vocês, desde já, que a bacterioscopia, ela não permite eu determinar a espécie do micro-organismo, tá, pessoal? Isso é gravíssimo. Eu olhar, uma pessoa dizer que, eu consigo determinar a espécie do micro-organismo pela lâmina, pela bacterioscopia. Não é possível, eu já adianto para vocês. O que eu determino na microscopia é qual grupo de micro-organismo ele pertence. É fungo, é bactéria, é protozoário? Eu consigo determinar. A espécie eu não consigo determinar. A espécie eu só consigo determinar lá no final da minha fase analítica, quando eu vou fazer a bioquímica desse micro-organismo. Quando eu já tenho informação morfológica, quando eu já tenho informação cultural e agora eu vou pegar informação bioquímica. Então, só é possível definir espécie quando eu tenho a informação da característica morfológica, a característica cultural e a característica bioquímica. Eu fiquei extremamente preocupado com isso, porque o aluno me perguntava da questão que ele não estava conseguindo determinar a espécie. Na bacterioscopia não tem como determinar a espécie. Tem como determinar o grupo de micro-organismo ao qual esse micro-organismo pertence. Tá bom? Então, cuidado com essa questão. Voltem, dê uma olhada lá na morfologia, na microbásica que nós trabalhamos isso daí. E aí vai ser fácil determinar, porque lá nas minhas imagens eu tenho meus micro-organismos, a morfologia deles específicas, e eu quero isso nesse segundo exercício, que vocês enviarão também
entregarão para representante de turma. É a Raila, né, Raila? Raila está presente na aula? Tá ou não? Não, né? Tá, Tá. professor. Raila. Ativa o teu áudio, não queres falar? Eu queria saber se você pode... Eu falei o teu nome correto, né? Raila. Oi, professor. É Ayla ou Raila? Eu queria saber se você pode... se eles podem enviar o exercício para você e você me envia anexando num único e-mail esses exercícios. Vou enviar sim, professor, sem problemas. Oi? Não estou ouvindo. Eu posso lhe enviar sim, professor, sem problemas. Ah, tá bom, então, agradeço. Então, a gente fica acertado assim, tá? Envie o exercício para ela, para a representante, e ela enviará para mim, tá? Vocês têm até o final da tarde hoje para enviar, que eu vou utilizar esse exercício para pontuação, tá certo? E aí, agora eu queria abrir para possíveis dúvidas que vocês têm em relação a esse assunto. Então, eu explanei o conteúdo que nós trabalhamos e comentei os pontos que estarão dentro da prova de vocês. Alguma dúvida? Esse é o momento. Por mim, não, professor. Virna, tem alguma dúvida? Não, professor, tá tudo ok comigo também. Eric, Não, professor. Brenda? Tá de boa. Tudo tranquilo. Então tá, pessoal. Então é isso. Deixa eu só ver aqui o horário de prova você já tem. BM4MA. A nossa prova será no dia 25/9. Tá certo? Então é isso. Se alguém não tiver dúvida, por hoje é isso. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, professor.